na quarta-feira, lá em Nova Betel. Então, se você puder estar conosco lá em Nova Betel, na quarta-feira, pretendemos estar concluindo essa palavra, né, lá em Nova Betel. Vou pedir que as meninas que estão lá em cima, coloquem para mim, por favor, Evangelho de João, no capítulo de número 17. Evangelho de João, no capítulo 17. Vamos ler dos versículos 20 a 23. Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 20 a 23. Ok? Preste atenção. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu és Pai, está errado, né? É em mim e eu também em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amastes a eles, assim como me amastes a mim. Amém? Bom, imagine o seguinte, queria começar essa história, igual a gente começou semana passada. Imagine uma menina pequena, começando a dormir na sua própria cama, no seu próprio quarto sozinha. Muitos de nós já conhecemos esse ritual, né? Vai lá, coloca a menina na cama, coloca a criança na cama, fica de plantão ali até a criança dormir, a gente volta para o nosso quarto, para a nossa cama, todo satisfeito. Daqui a pouco, essa criança chega no nosso quarto, entra assim por baixo da coberta, né? E, mamãe, papai, deixa eu dormir com você só uma vezinha. É só mais uma vezinha. Ainda bem que ninguém aqui nunca fez isso, né? E aí, com 1001 desculpas, só mais uma vezinha. E não tem mãe, não tem pai, né? Principalmente se for altas horas, se tiver cheio de sono, tá bom, só mais uma vezinha. Aí fica 1, 2, 3, 4, 5 vezinhas e assim sucessivamente. Agora você imagina, essa criança chega e diz: mãe, é porque meu quarto está muito escuro. E aí, a mãe diz: mas aqui também está muito escuro. E essa criança vira para a mãe, né? E diz: mãe, mas a diferença é que aqui eu não estou sozinho. A diferença é que eu aqui não estou sozinho. A gente tem um grupo de pastoreio de pastores, né? Mentoria de pastores e pastoras. E o nosso lema é: sozinho não. Sozinho não. A diferença é que aquela criança está dizendo: olha, mas aqui realmente eu tenho você, eu não estou sozinho. Então, a partir daí eu quero falar um pouco sobre purê de batata. Eu fiz o seguinte, vamos fazer o seguinte. Imaginem vocês agora que eu estou entrando aqui com um saco de batata pesado nas costas,
É bem que lá não fui eu que entrei, né? Um saco pesado de batata nas costas e distribuo um prato para todos vocês e um garfo. E sobre cada prato eu coloco uma batata. Depois que todo mundo recebeu aquela batata, aquele prato, aquele garfo, eu digo assim para vocês: pronto, agora podem comer purê de batata. O mínimo que vai acontecer é vocês ficarem olhando para mim, né? Igual o povo ficou olhando assim, esse pastor deve estar maluco, né? Porque purê de batata não é só batata, principalmente batata crua. A gente, quando pega realmente para fazer um purê de batata, um purê de batata suculento, né? A gente cozinha a batata, a gente então prepara ali, vocês sabem todos os ingredientes da batata. Eu não vou nem dar receita hoje, porque falar, não, eu não faço batata assim não, né? Purê de batata assim não. Então hoje, vou ver se eu consigo me segurar e não dar a receita do meu purê de batata, senão, né? Pode causar... tem uns especialistas aqui de cozinha que vão dizer, não é assim que faz purê de batata, não, né? Então, né, Luciana, faz diferente ou faz igual, Luciana? Diferente, tá vendo, gente? Então, vamos pular essa parte. Mas imagine, só a batata, a gente não faz o purê de batata. A gente sabe, por exemplo, que para fazer um purê de batatas, vou pegar lá em 1900 antigamente, que hoje o negócio está tão sofisticado, né? Mas 1900 antigamente, a gente, para fazer um bom purê de batata, a gente tinha que cozinhar a batata, depois amalgá-las, ou seja, amassar aquelas batatas, né? Depois tem um retorno, ela precisa voltar novamente para o fogo, aí você vai acrescentar, por exemplo, uma margarina ou uma manteiga, alguns gostam de fazer com óleo, né? Vai acrescentar um pouco de leite e vai ficar realmente um purê de batata bem suculento, bem gostoso. Mas o interessante é que depois que o purê de batata está pronto, a gente não consegue identificar as batatas. Não consegue. Não consegue. Né? É interessante a gente perceber, né, que dentro do processo de discipulado, a igreja está respirando de discipulado, né? Os encontros com Deus, a gente fala sobre discipulado. No dia a dia na igreja, a gente fala sobre discipulado. A tônica da igreja é discipulado, né? E não é fácil fazer discípulos. Sabe por quê, amados e amadas? Eu falei o seguinte para o povo: olha, eu não quero que a igreja seja um simples saco de batata. Não quero que a igreja seja um simples saco de batata. Eu quero que a igreja seja realmente um purê de batata. E sabe como é que é purê de batata? É tudo junto, misturado, né? Está ali amalgada, está ali amassada, está ali realmente uma coisa gostosa. Olha, eu quero confessar para vocês que eu gosto de batata de qualquer jeito. Eu gosto de batata cozida, gosto de batata frita, gosto de purê de batata, né? Batata, para mim, pode ter de manhã, de tarde, de noite. Eu não tenho nenhum problema em comer batata, viu? Às vezes eu não posso comer muito frita, mas mesmo assim eu como, mesmo assim. Então, hoje eu quero que você tenha consciência o seguinte: o desafio hoje é que você se transforme num delicioso purê de batatas. Que você se transforme num delicioso purê de batata. Então, vira para a pessoa que está ao teu lado, pergunta se ela está pronta para se transformar num verdadeiro purê de batata. E, gente, sabe qual é o problema? Para ser um verdadeiro purê de batata, tem que ser amassado. Tem que ser espremido. Né? Tem que espremer muito, muito, para o purê de batata ficar assim, bem suculento. Né?
texto nos fala sobre uma questão muito importante do ministério de Jesus, que era realmente a questão da unidade. Jesus começou a fazer na sua oração sacerdotal, pedir a Deus algumas coisas muito importantes. Olha, Pai, eu não peço que tu os tire do mundo. Jesus fez essa oração diante do Pai. Jesus havia ressuscitado, mas agora ele estava preocupado com o povo. Ele estava querendo, que realmente ele quer que todos nós sejamos um. Tudo bem, somos diferentes fisicamente. Somos diferentes na idade, não é? A gente descobriu hoje de manhã, cadê o Nilton Sérgio? Foi fazer almoço, né? Que tem algumas pessoas, né, Benilson, que estão na idade do condor, né? A gente descobriu hoje de manhã. Flávio também está nessa idade? Flávio é garotão, não é? Dona Tina também, Dona Tina? Misericórdia. Então vamos parar por aí, né? Senão a gente vai. Senão as pessoas vão se manifestar, aí a gente vai perceber que até o Felipe está na idade do condor. Não, mas é interessante, gente, como é que realmente é importante nós aprendermos e vivermos como purê de batata. Como eu falei, a gente é diferente, né? Mas depois que cozinha na panela, as batatas ficam todas iguais. E eu queria definir hoje, para o nosso entendimento nessa manhã, batatas como pessoas. Batata sou eu, batata é você, batata somos nós. Por enquanto, somos apenas um saco de batata. Mas nós vamos sair daqui hoje, nessa manhã, como purê de batata em nome de Jesus, amém? E aí, a gente lembra um pouco dos ensinamentos de Jesus. A gente percebe que Deus tem o melhor para cada um de nós, e a gente percebe que o melhor de Deus para cada um de nós tem a ver com relacionamentos. E a gente percebe que a questão de relacionamento, ela não é tão simples. Por exemplo, vamos pegar o exemplo nosso em casa, né? Seu Nilton, quantos anos o senhor tem de casado? 54 anos. Alguém mais tem mais de 54 anos de idade? Ou melhor, de casamento? Não? 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 Benilson, quantos anos de casamento? Esqueceu? Caminhando para os 40. É sempre assim, não sei por que os homens não guardam muito essas coisas, né? Paulinho sabe, né, Paulinho? Quantos, Paulinho? 8 anos. Também 8 anos é moleza, né? Fácil. Alberto, quantos anos? 15. Flávio, quantos anos? 34, né? 32. Sônia? 27. General de guerra. Roberto, você sabe? A Raquel já te deu cola aí, né? Gente, o que eu estou querendo mostrar com isso? É porque, na verdade, nós cremos na palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que quando nós nos casamos, nós nos tornamos uma só carne. Rafael, lembra quanto tempo, Rafael? Ô, Jeová. Não vou perguntar a data para não ter nenhuma confusão, tá? Mas é interessante a gente perceber, gente, é o seguinte. Na vida 2, a Bíblia diz que nós nos tornamos uma só carne. Mas, às vezes, essa mesma carne, às vezes, briga entre si. Misericórdia, né? Fica de bico.
Estou falando de nenhum casal aqui, porque ninguém aqui fica de bico, não, né? Ninguém aqui... Carlos, você conhece alguém que fica de bico? Não, né? Nem Fabiana. Marcelo, lá na sua casa tem esse negócio? Não. Então, gente, olha só. Às vezes a gente fica de bico. Fica de mal. Né? Não quer falar. Fica difícil. Então, a gente percebe que 99,9% a gente briga por coisa boba, coisa à toa. Por exemplo, mulher cria um problema muito sério porque o homem deixa a toalha molhada em cima da cama. O que que tem isso? É errado isso, gente? Né? Já vi gente brigar, por exemplo, porque a mulher tem um hábito, na minha casa botava o papel higiênico com a ponta para cima, e agora a minha mulher quer botar com a ponta para baixo. Gente, coisas bobas, coisas mínimas. Né? Coisas mínimas, 99,9% a gente briga por besteira. Briga por besteira. E somos uma só carne. Né? É uma pessoa que a gente escolheu. Pelo menos eu não tenho conhecimento de ninguém aqui que casou obrigado. 54 anos. O senhor foi obrigado a casar, Sandra? Oh, Jesus, abençoa, Jesus. Dona Ivone. Oh, Jesus. Não, é melhor permanecer na dúvida. Mas olha só, gente, a gente briga por coisa mínima, a gente briga por coisa à toa. Né? Somos diferentes. Somos diferentes. Na igreja é a mesma coisa, somos uma comunidade. E às vezes a gente briga por coisas mínimas. Por coisas bobas. Ou seja, muitas das vezes nós não vivemos em unidade, somos verdadeiros sacos de batata. Vamos voltar ao purê de batata. Jesus disse que é para que nós sejamos um. Né? Eu tenho aqui uma batata. Tem algumas pessoas que trouxeram batata, né? Tem alguma aí, ô Wagner? O pessoal trouxe batata aí direto, né? Ainda achei uma ontem na mala do meu carro. Mas a gente realmente briga por coisa mínima. Mas a gente tem aqui uma batata. A gente sabe que para fazer o purê de batata, a gente precisa de uma panela, de um recipiente, né? Com água. E aí você vai botar sal a gosto. E você vai botar aquela panela para ferver. E aquela batata tem o seu tempo de cozimento. Umas batatas cozinham mais rápidas, outras demoram um pouco mais, né? Eu tenho que voltar, gente. Eu tenho que voltar à minha receita de batata, por favor. Você me perdoe, Luciana? Né? Para fazer um bom purê de batata, para você aproveitar bem as vitaminas, né? A gente tem que pegar a batata, lavar a batata, com casca e tudo, lavar a batata, né? Que aí você vai aproveitar bem os nutrientes, né? Da batata, da casca, e você vai botar para cozinhar, né? E depois, então, que aquela batata está cozida, eu não posso dizer que ainda tem um purê de batata. Wesley, você que sabe bem cozinhar aí, sabe não? Nem um filezinho de ovo rola? Não é? Então, a gente bota para cozinhar. Mas é interessante que, dentro desse processo de cozimento da batata, né, a batata não conversa, por exemplo, com o fogo. A batata não vê o fogo. Então, a gente já está no terceiro ingrediente aí. A gente tem a batata, que é você, que sou eu, que somos nós.
A gente tem aí a água eu queria definir como a palavra, né? A palavra de Deus, que ela vai amolecer no nosso coração, ela chega, ela amolece nosso coração. A gente tem um terceiro ingrediente aí que a gente não vê, mas que é o fogo, que eu quero chamar de oração, que é fundamental no processo de cozimento. Se eu não tiver o fogo, eu posso deixar uma batata ali, por exemplo, 3 meses dentro d'água, ela não vai amolecer. O máximo que vai acontecer, ela vai apodrecer, vai criar broto, vai criar um montão de coisa, mas ela não vai cozinhar. Ela não vai cozinhar. E aí, é interessante a gente perceber que para que haja um purê de batata não pode faltar fogo também. Ou seja, não pode faltar a pessoa, não pode faltar a palavra e não pode faltar o fogo. Não pode faltar o fogo. E aí, vamos transferir para o purê de batata espiritual. Para que Deus haja na minha vida, eu preciso querer, a batata precisa querer ser cozida. Depois, eu preciso conhecer a palavra, ter conhecimento da palavra. E depois, eu preciso também de oração, de momentos de oração. E aí, né? Esse momento de oração pode ser individual, tem que ser individual também, mas pode ser comunitário também. Mas é interessante, outra coisa muito importante, que eu quero passar para outro texto, né? Primeiro eu quero declarar para você que nós cremos na Trindade. Nós cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e o melhor de Deus para a minha vida, para a tua vida, tem a ver com relacionamento. E aí, gente, a gente precisa aprender a se relacionar. Falei sobre relacionamento conjugal aqui, né? Que às vezes a gente briga por qualquer coisa. Mas sabe o que acontece? Né? Como a gente ama a pessoa, a gente não consegue ficar brigado muito tempo, não. A gente não consegue ficar brigado muito tempo. O senhor já ficou chateado com a dona Ivone alguma vez, senhor Nilson? Já? O senhor já várias vezes? Hoje ele não está não, né? Oh, Jesus, amém. Mas a verdade é que a gente fica chateado às vezes um com o outro. Dona Tina já ficou chateado com... Muitas vezes... Rapidinho, né? Deixa eu pegar aqui um casal recém-casado. Rafael, você ficou chateado com a Rose alguma vez? Ordem alfabética? Como é? Laércio, você já ficou chateada com o Márcio alguma vez? General. Só o Joel que nunca ficou chateado com a Sônia, né, Joel? Roberto também, Raquel também nunca ficou chateada com o Roberto, né? Hoje não. Então, gente, na verdade, a gente fica chateado um com o outro às vezes, né? Às vezes minha mulher fica chateada comigo, general de guerra. Mas hoje ela não tá não, tá? Viu? Então, gente, a gente percebe que como a gente se ama, quando a gente fica chateado, a gente quer ficar numa boa rapidinho, né? Senão a gente fica num prejuízo total. Porque a gente se ama. A igreja tem que ser uma comunidade de amor também. A igreja precisa ser uma comunidade de amor. Vamos ver, queria que as meninas colocassem lá o outro texto, que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, versículo 42 a 47. Atos, no capítulo 2, versículo 42 a 47. Presta atenção o que diz esse texto. Diz assim, olha,
e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sabe o que o texto está dizendo? Que eles estavam juntos nessa questão. Olha, perseveravam na doutrina. Então, tinha uma doutrina, tinha realmente algo em que eles pudessem apoiar ou que eles seguiam. Também na comunhão, havia comunhão entre eles. Não era mais um saco de batatas. No partir do pão. Volta só um pouquinho para mim. No partir do pão e nas orações. Ou seja, o pessoal também orava junto. O pessoal também orava junto. Gente, olha, isso ajuda a gente a crescer no nosso relacionamento. Né? Por que a gente tem criado os cafés de comunhão? Por que a gente tem almoço de comunhão? Porque isso ajuda a gente a crescer no relacionamento. Ah, mas eu não gosto dessas coisas. Que chato, né? Chega lá, o pessoal come pra caramba, e que não sei o quê, né? Fulano é assim, é assado. Mas, gente, a gente precisa estar junto para a gente tirar a diferença, né? Moreira, quando começou a conhecer a dona Tina aqui, não era tudo as mil maravilhas, não. Ele tinha defeito, dona Tina? Ela tinha defeito? Não precisa numerar, não. Então, gente, é interessante, né? Que essas diferenças, elas são tiradas no convívio. Discipulado é isso, a gente viver junto. Discipulado é isso, a gente caminhar junto, né? Discipulado é isso, às vezes a gente até mesmo encarnar um no outro, né? Por exemplo, seu Nilo fica feliz da vida quando chama ele de dorminhoco. Até o seu Nilton já está fazendo parte dessa turma já. Então, gente, a gente brinca, a gente começa a crescer no relacionamento, né? A gente começa a conviver juntos. E aí, né? Se eu achava que o Ricardo era muito chato, né? Eu vou achar no convívio, porque o Ricardo não era tão chato assim, pois. Né? Eu vou começar a conviver, por exemplo, com o Wagner. Pô, o Wagner não é aquele cara tão chato assim. Dá para a gente caminhar junto. Vamos ao versículo seguinte, 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseveravam todos os dias no templo, partindo pão de casa em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E a cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Amém? Então, gente, preste atenção como é que vivia a igreja primitiva. Vamos voltar, só para você acompanhar a linha de raciocínio, lá na oração sacerdotal de Jesus. Pai, não peço que tu os tires do mundo, não. Pai, eles têm problema. Pai, eles são complicados. Pai, eles são chatos. Pai, eles me crucificaram. Mas, Pai, eu não quero pedir que tu os tires do mundo, não. Mas que tu os livre do mal. A minha vontade, Pai, é que onde eu estou, eles estejam também. Oração de Jesus. Aí depois, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, né? Estava lá, todos reunidos na festa de Pentecostes, todos vocês conhecem esse texto. E aí,
acontece um fenômeno sobrenatural, a presença do Espírito Santo desce sobre aquele lugar, e línguas de fogo são repartidas, né? E alguns ficam assim atônitos, mas o que está acontecendo? Não estou entendendo nada. E o povo fica confuso. Olha como é que nós conseguimos ouvi-los na sua própria língua materna. E aí de repente, alguns, esse povo está bêbado, esse povo está embriagado. Aí levanta Pedrão lá, diz, olha, esse povo não está embriagado, mas o que está acontecendo é a palavra de Deus que está se cumprindo. Profecia do profeta Joel, nos últimos dias iria acontecer essas coisas. E depois que Pedro acabou de falar, diz a palavra que quase 3.000 pessoas se converteram a Jesus. Quase 3.000 almas se renderam diante do Senhor. E aí, o texto começa a dizer como é que era a vida desses novos convertidos. Por que, meu amado e minha amada? Que evangelho é vivência. Evangelho é vivência. Aí a gente percebe, né, conforme a gente leu ali, que eles realmente estavam fazendo, por causa da doutrina dos apóstolos, eles estavam convivendo um verdadeiro purê de batatas. Estava acontecendo ali um purê de batata, ou seja, a igreja primitiva não era mais um saco de batatas. Mas a igreja primitiva era um verdadeiro purê de batata suculento, gostoso, né? Saboroso. Então, repito para vocês o que eu já disse várias vezes. A igreja primitiva é uma igreja que qualquer pastor gostaria de pastorear. E discipulado vem com esse propósito de nos unir. Né? Você imagina, hoje a gente tem uma comunidade com 500 membros. Quero dizer para você que eu e o pastor Abraão não damos conta de pastorear 500 membros, não. Não damos. Mas com o discipulado a gente consegue, porque o discipulado, a gente vai estar nos grupos pequenos, né? A gente vai ter oportunidade de conviver juntos. A gente vai ter oportunidade de compartilhar juntos. Né? A gente vai ter oportunidade de viver a unidade. A gente vai ter a oportunidade de aparar as arestas. Voltando ao purê de batata. Você cozinhou a batata. Mas agora, como você cozinhou ela com batata, com casca, tem um processo para tirar a casca. Né? Alguém aqui já segurou batata quente na mão? Difícil, né? Que batata quente. Mas é interessante. Quando a gente vai descascar batata, nem toda batata a casca sai com facilidade. Nem toda batata a casca sai com facilidade. Por exemplo, tem batata que na hora que você descascar, ela sai um filete pequeno. Tem batata que na hora que você vai tirar a casca, sai casca com um pedaço de batata, sai tudo. Tem casca de batata que é mais resistente para sair casca dura. Misericredo. Vamos transformar isso para o nosso mundo espiritual. Nosso purê de batata espiritual. Gente, tem crente, tem cristão, né? E quando ele ouve a palavra do Senhor, ele está sedento, né? É aquele crente de que tira a casca de batata tranquilo. Ô maná, está pronto para virar um purê de batata. Tem crente, casca grossa. Não aqui no Rio da Prata, né? Mas tem crente casca grossa. Não adianta. Hã? Tem jeito não. Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, não tem jeito não. Posso usar, dona Manuela? Posso? Né? Crente Manuela. Não essa aqui não, né? Ou Gabriela. Ou Manuela. Não adianta. Eu não mudo de opinião. Gente,
A gente tem que estar sensível à voz do Espírito de Deus. E aí, né, a água que é a palavra de Deus vai quebrantando o nosso coração. Eu pensava assim, mas louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus fez diferença na minha vida. Quer dizer para vocês que eu sou metodista tradicional, nasci dentro da igreja metodista, fui criado numa igreja metodista diferente, né? Mas louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor tem transformado a minha vida porque eu tenho aprendido que o Evangelho é vivência. E tem gente que não adianta. Misericredo. Ou se preferir, miseriqueima. Porque é difícil. E uma coisa que me chama muita atenção nesse texto que nós lemos é que eles perseveravam unânimes na doutrina, no partir do pão e na comunhão. Isso me chama a atenção para um detalhe muito importante. Era uma decisão deles. Era uma decisão deles. Não era nada imposto. Eles tomaram uma decisão de perseverar. Eles tomaram a decisão de estar juntos. Eles tomaram a decisão de caminhar juntos. Gente, desculpa. Ninguém aqui foi obrigado a se tornar-se membro da igreja, não. Eu falo isso na classe de candidatos. Falo isso lá para os discípulos novos. Falo para eles o seguinte: olha só, ninguém foi obrigado a estar aqui, não. Mas uma vez que você tornou-se parte da igreja, você tem que perseverar junto. E eu digo mais para eles ainda. Olha só. Se você amanhã não quiser mais, se você não tomar a decisão de me procurar e falar, olha, eu não quero mais, eu vou tomar a liberdade de dar baixa no teu nome. Hã? Era uma decisão que eles tomaram juntos. Ou seja, para um suculento purê de batata, a gente precisa tomar algumas posturas. A gente precisa tomar algumas decisões. Para a mudança da vida da minha igreja, para a transformação da vida da minha igreja, eu preciso tomar algumas posturas. Eu preciso me posicionar de alguma forma. Ah, assim mesmo, não tem jeito não. Aquela igreja ali, ó, misericredo, aí sai falando mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal do coordenador, fala mal do louvor, fala mal, e não tem nada naquela igreja que presta. Hã? Foi uma decisão deles. Perseveravam, ou seja, eles vestiam a camisa da igreja, eles vestiam a camisa de Cristo. Perseveravam unânimes. E aí, voltando à casca da batata, às vezes acontece assim com a gente também. A gente não experimentou uma conversão total, genuína. A gente não experimentou. Eu sou crente porque meu tataravô era crente. Né? Na verdade, eu não experimentei uma conversão genuína. Eu não tive uma experiência pessoal com Deus. É uma dos pilares de sustentação do metodismo, é eu ter experiência com Deus. É eu viver a minha própria experiência com Deus. Olha, é muito gostosa realmente a experiência que o Enoque pode ter com Deus. Não sei por que eu falei Enoque e virei para cá. Não, mas tudo bem. É muito gostosa a experiência que o Enoque pode ter com Deus, mas eu preciso ter a minha própria experiência com Deus. Eu preciso crescer na minha relação com Deus. Eu preciso crescer em direção a Jesus Cristo. E hoje, meu amado e minha amada, quero dizer para você que as suas palavras não podem ser vazias. A Bíblia me diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então o Evangelho é vivência. Eu preciso aprender
que o desafio é eu ser cristão 24 horas. Eu preciso aprender que só há um caminho que leva a Deus. Jesus disse: Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E essa é a água que vai transformar a palavra, que vai transformar a vida da pessoa, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Voltando, fazer um purê não é necessário só batata e água. Precisa de fogo, precisa de oração. A batata não vê o processo acontecer, o fogo queimando na panela, mas a influência do fogo transforma a batata. Assim como você precisa se conscientizar que a sua oração também, ela muda situações, ela muda situações, ela muda situações. Ah, pastor, mas eu sou tão pequenininho, sou tão fraco. Eu também sou. Há poucos dias eu compartilhei na internet, no Facebook, né? Era assim: oração é para os fracos, né? E um amigo meu lá de Minas, ele me respondeu dizendo o seguinte: acabo de descobrir que eu sou totalmente fraco. Graças a Deus, porque a oração é dos fracos, é para os fracos. Paulo disse: olha, quando eu penso que eu estou forte, aí é que eu estou fraco. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Paulo diz isso. Eu creio verdadeiramente nisso. Então, gente, mesmo que a gente não veja, né? Mesmo que eu não seja aquela pessoa poderosa, orei, aconteceu, papum, comigo é assim, né? Orei, aconteceu. Mesmo que eu tenho que crer que a minha oração tem poder. Eu não estou orando no meu nome. Eu não estou orando no nome do Flávio. Eu não estou orando no nome do pastor Abraão. Eu não estou orando no nome do Hélito. Eu estou orando no nome de Jesus. Por isso que a oração tem uma palavra de ordem. Você já reparou isso? Se você nunca reparou, repare só. A tua oração só tem efeito quando no final tu diz assim: olha, em nome de Jesus. Você fala assim: em nome de Pedro, misericórdia. Não acontece nada, né, Pedro? Mas quando eu oro em nome de Jesus, é a palavra de ordem. É a palavra de ordem. É a palavra de ordem. Se você não terminava a oração dizendo em nome de Jesus, a partir de agora você está aprendendo. E precisa aprender que a tua oração tem que terminar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque a oração, para ter poder, tem que terminar em nome de Jesus. Então, a nossa vida é assim. Somos quebrantados. Tem um cântico, né? Assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és olheiro e eu o vaso. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser
Eu quero ser um vaso novo. Para ser um purê de batata tem que estar disposto a ser quebrantado, tem que estar disposto a ser amassado, tem que estar disposto a ser esmigalhado, tem que estar disposto a passar por um processo, né? Ou seja, tem que se submeter inteiramente ao senhorio de Jesus. Olha para a pessoa que está do teu lado. Pergunta se ela está pronta para virar um purê de batata. Se ela não entendeu, dá uma sacudida nela. Você vai virar um grande purê de batata. Ô Jeová, e tem gente aqui que vai dar um purê muito, muito, muito gostoso, muito, muito saboroso, muito, muito suculento, né? Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Purê de batata saboroso, saboroso, na mão de Jeová. Oh, aleluia. Espero que todos aqui gostem de purê de batata, viu? Meu amado e minha amada. Assim é a nossa vida. Nem todos nós somos iguais. Somos diferentes uns dos outros. Né? Por exemplo, aqueles que são mais bonitinhos. Tem algum bonitão aí? Aquelas que são mais bonitas. Olha só. Aquelas que são uma flor. Até você, Alice. Alice, até você, eu. Então, gente, somos diferentes. Somos diferentes, né, gente? Cada um de nós tem um temperamento diferente. Né? Cada um de nós temos um temperamento diferente. Fisicamente somos diferentes. Né? Eu, graças a Deus, sou um afrodescendente, fico orgulhoso por isso, né? Dizem que a minha cutis não envelhece. Amém, né? Que bom, né, Sônia? Há aqueles que não são afrodescendentes, querem passar longe da senzala. Há aqueles que são mais gordinhos, aqueles que são mais magrinhos. Há aquelas que têm cabelo vermelho. Nem vou olhar para ninguém para não ter problema. Há aqueles e aquelas que, né, não tem cabelo. Desculpa, Marcelo, escapuliu, viu? Roberto, não é nada pessoal, não. Aqueles e aquelas que têm mais cabelo branco do que preto. Somos diferentes, gente. Somos diferentes. Somos diferentes. Nós somos diferentes uns dos outros. Mas olha só. Diante do Pai nós precisamos ser todos iguais. Preto, branco, amarelo, gordo, magro, né? E assim sucessivamente diante do Pai. Naquilo que nos une, nós somos iguais. E quando chega a hora de Deus, lembrando do seu Newton aqui, né? Tem um canto assim: só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou é que mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou. Gente, olha só, quando chega diante de Deus, quando chega a hora de Deus, ninguém consegue resistir, não.
né? Eu já vi cada marmanjo grandão, sou macho, não choro, isso é coisa de fraco, né? Ah, mas quando papai chega ali diante dele, nem policial brabo consegue resistir.